Olá, resolvi hoje falar sobre esterilização, a começar pela lavagem das mãos com sabão antes de qualquer trabalho. Eu digo isto porque já ouvi alguém dizer que não precisa lavar as mãos porque vai usar luvas. A pessoa não tem ideia do que está falando. Os cuidados começam daí. A gente precisa ter essa preocupação. A esterilização é um processo de eliminação completa dos micro-organismos através dos métodos físicos. O nosso ambiente de trabalho tem que estar preparado para abrir a pele de um cliente. Para mim, o autoclave é o que me traz melhor eficiência ao processo de esterilização. O sistema é realizado através da desnaturação proteica dos micro-organismos. É o que eu uso, tá? Mas para uma completa eficiência, também requer preparo para quem trabalha com a técnica. O efeito letal para os micro-organismos decorre de uma ação conjugada entre o preparo do material, a temperatura e a umidade. O vapor, em contato com a superfície mais fria, ele libera calor, penetra nos materiais porosos e possibilita uma coagulação dessas proteínas, das proteínas dos micro-organismos. Então, gente, a micropigmentação, a gente tem que lembrar que é um procedimento que não está fora do grupo de risco de contaminação. A micropigmentação trabalha diretamente com materiais perfluorocortantes que penetram nos tecidos, ou mesmo tocam as secreções do cliente, como pinças, tesourinhas. Você vai pinçar uma sobrancelha, às vezes sai aquele sorinho. Aquilo ali já tem micro-organismos e a gente não pode expor o cliente e nem se expor. A preocupação com a contaminação deve ser tanto para o profissional como para o cliente. Devemos ter cuidado principalmente de contaminação por doenças infecto-contagiosas, como por exemplo AIDS, que é mais difícil de se contaminar porque tem que ser direto, hepatites A e B e outras doenças. Como acontece? Os materiais usados estão em contato com o sangue do cliente, não é isso? Em um simples corte ou perfuração pode levar à transmissão de várias doenças para ambas as partes. Por exemplo, você fez suas unhas e está com um bife retirado que você nem percebe, é invisível. Você tocou no sangue do cliente que tem hepatite e pronto, é a conta. Também o contato com mucosa dos olhos, nariz, boca, são também uma forma de contrair doenças, ok? Então o risco é grande. Você deve imediatamente, após o trabalho, limpar a área toda com novas luvas, não com a que você estava usando com o cliente. Então, você deve limpar a área, descartar os descartáveis, embalar devidamente para a esterilização os demais itens. É por aí o processo. Caso aconteça um acidente, a primeira providência é lavar o local com água com sabão antisséptico. Claro que não nos olhos, né? Não nos olhos. Há 5 passos que eu considero no processo de esterilização: o limpar o material, empacotar o material, tem que ser muito bem empacotado, esterilizar, acondicionar e usar. Resumindo, lavar as mãos antes e após cada procedimento, arrumar todo o material necessário antes de iniciar o procedimento, obedecendo a uma sequência lógica do seu uso, tá? Trocar o lençol usado, evitando o manuseio desnecessário, pois poderá estar contaminado por respingos da própria máquina, tá? Mas você está trabalhando. Não permitir que o cliente deite na maca com sapatos, evitando a propagação de contaminação. E quando você for fazer a esterilização, você deve anotar a data do material a ser esterilizado, porque esse material pós-esterilização, ele tem um tempo de vida útil, de vida estéril, tá? Então a gente tem que marcar e isso vai depender muito do empacotamento, de como foi feito. Existem regras também
para o ambiente de trabalho. O ideal é que a sala da micropigmentação seja dividida em duas salas. Uma sala de estar, onde você recebe o cliente para uma entrevista, preparação do cadastro do cliente, autorização, apresentação das fotos de antes e depois e demais acertos. E também deixar visível a tabela de preço, isso é importante, para você não ser pega pela vigilância. A outra parte da sala é a cabine, que deve ter pisos e paredes laváveis, maca confortável para o cliente, cadeira profissional com ajustes para que você fique perfeitamente confortável para trabalhar, carrinho ou bancada de material que possa receber produto para esterilização diária e a cada procedimento. O lavatório deve estar instalado imediatamente fora da sala, com torneira que possa ser manuseada com o antebraço, né, ou com os pés, assim como o porta-sabão também, tá? Nesta cabine não deverá ter cadeiras para acompanhante, quadros, plantas, tapetes, etc. Para cada trabalho, você deverá apresentar ao cliente seu kit composto de todo o material descartável que você irá trabalhar. E também material que foi autoclavado. Você abre na hora para o cliente. Monte sua máquina sempre na frente do cliente, mostrando tudo que foi descartado. Envolva o fio de sua máquina. Pode ser com filme plástico ou também já existe saquinhos próprios para isto. Também anestésicos que você vai usar, pigmentos, porta-soro, enfim, tudo o que você vai usar deve estar tudo envolvido no filme plástico para evitar a contaminação. Até a sua lupa você deve forrar com filme plástico, às vezes você precisa arrumar, não é isso? A higiene é o fator principal para evitar riscos de contaminação no ambiente de trabalho. Dentre os conjuntos de medidas que eu já falei para reduzir este risco, ainda chamamos a atenção para preparar o cliente com gorro, bata e até propé. Ao lavar as mãos, você enxaguar e fechar a torneira sem tocá-la. Pode ser até com um papel toalha, mas você tem que fechar a torneira sem tocá-la, porque está sempre contaminada, qualquer torneira. É bem recomendado o álcool em concentração de 70% a 90%. Tem excelente ação bactericida, é fungicida e virucida para alguns vírus, incluindo o HIV, que são inativados rapidamente. O uso do álcool deve ser de preferência por fricção, tem que esfregar para que haja uma efetiva ação dele. Procurar utilizar o maior número possível de materiais descartáveis para a sua segurança e a do cliente. Então, jamais reutilizar material pérfuro-cortante como agulhas. Eu falo isso porque aquela história de entregar ao cliente a agulha para o retoque dele depois, não dá. Não pode mesmo, gente. A multiplicação bacteriana naquela agulha, enquanto está guardada com o cliente, é muito grande e pode provocar uma infecção na hora do trabalho, tá? Então, outros materiais que trabalham também em contato com o sangue também devem ter muito cuidado com o descarte. Por exemplo, as ponteiras, os batoques e quaisquer outros instrumentos de trabalho que possam ser esterilizados adequadamente, que não possam ser esterilizados, lixo. Mas você deve lembrar de uma coisa importante, é que lá na ponta vai existir crianças infelizmente, manuseando esse lixo e se contaminando. Então, você deve usar recipiente próprio para o descarte desse material, que quando cheio, aquelas caixas de descarte, quando cheio, deverá ser entregue a uma unidade hospitalar, posto de saúde ou até consultório dentário, né, para o destino correto, que é o lixo hospitalar. Isso você acerta antes para poder ter esse descarte. As máscaras são dispositivos de controle de infecção do profissional para o cliente, porque não é só do cliente para o profissional. Então, forma uma barreira limitada no trato respiratório do usuário e para o cliente, tá?
O uso de luvas é obrigatório e não dispensa a lavagem das mãos antes e depois do uso. Então, retire as luvas virando pelo avesso, sem tocar a mão na parede externa das luvas, tá? Antes de passar para a fase de esterilização, o material deve ser lavado em água corrente, sabão, água sanitária, etc. Só depende do material que você vai esterilizar. O autoclave, como eu lhe falei, é o processo mais confiável e tem vantagens de ser. O autoclave é altamente efetivo, é atóxico, né? Você usa produtos líquidos, você pode provocar toxicidade para o cliente, sai bem mais barato e garante a morte dos micro-organismos. Eu só quero chamar atenção para que, depois de esterilizados, todos os artigos devem ser estocados em áreas separadas, limpas, tampadas, livres de poeiras, longe de áreas próximas a lavatórios, a tubos de águas expostos, etc. Tá? O ideal é etiquetar o invólucro com a data e o tipo de material, porque existe um tempo de validade para a esterilização. E a validade da esterilização depende também do tipo de embalagem usado, do modo de embalar e das condições de conservação. Então, precisamos atentar para tudo isto, minha gente, tudo isto. É importante para a nossa proteção e especialmente para a proteção do nosso cliente.